Oi, Cami. Oi, pessoal. Novamente estamos aqui, mais um vídeo. Tudo bem, Cami? Tudo bem, Patrícia? Olá, pessoal, tudo bem? E hoje a gente gostaria de conversar um pouquinho e compartilhar algumas informações sobre as crianças, a infância, questões escolares e questões pertinentes às crianças de uma forma geral. A gente conversa sempre, né, eu e a Cami, sobre a maternidade. A gente fala que através das crianças a gente acessa muitas informações preciosas. As crianças são espelhos limpos e fidedignos a muitas questões que estão na nossa alma, né? Então, a gente pode começar pensando numa criança que é tarjada de criança difícil, né? Uma criança que tem comportamentos que muitas vezes desagradam os pais, envergonham, às vezes os pais têm vergonha de determinados comportamentos das crianças, e, e são crianças que se destacam, né, porque elas não agem como a grande maioria, né, tem algumas que escapam ali, tem alguns traços de comportamento que levam a preconceito, primeiramente, a julgamento, e primeiramente também pelos pais, né, e depois pela sociedade. Então, pensando nessas crianças, que a gente sente, né, quando a gente pensa nessas crianças, né? O que vem à nossa mente? Esse é um pequeno exercício que cada um que estiver assistindo pode fazer, né? Porque a pessoa vai estar sendo fiel somente a ela mesma, no que ela sente com relação a essas crianças. E o que tem por trás, né, dessas crianças? O que tem por trás dessas crianças, né, Cami? É, é, adorei a ideia da gente fazer esse encontro de hoje com esse tema, porque para mim é um dos temas mais encantadores, né? E é um dos temas que eu mais gosto, assim, de atender, né? E de olhar. Muito, muito porque também eu vivencio isso, né? A gente vivencia isso no nosso dia a dia, né, Patrícia? A gente aprende É, muito, né, com as nossas crianças, né? Então, eu acho que a constelação e a visão sistêmica, ela também pode ser uma grande ajuda e uma boa ferramenta, né, para a gente lidar com os desafios da maternidade e da paternidade, né? E eu vejo assim que a maternidade, né, ser mãe, ser pai, né, ser pais guardiães, né, dessas crianças, é um grande presente, na verdade, né, para nossa evolução, para o nosso autoconhecimento e para a gente ir se melhorando, né, como seres humanos, assim, porque é uma relação baseada e pautada, assim, em um grande e profundo amor, né, é, e a visão sistêmica, né, tem a pedagogia, a constelação a gente ela pode ser aplicada em várias áreas, né, e nas escolas também, né, apesar de que a gente nunca faz um trabalho de constelação diretamente com as crianças, né, é, quando alguém vem com uma questão, né, relacionada aos filhos, às crianças, às dificuldades escolares, né, a gente, na verdade, a gente não cuida, não olha para a criança, a gente olha para os pais, para o sistema, para a família, né, porque é como a Patrícia falou, eles são espelhos limpos e cristalinos daquilo que existe naquele sistema, né, e o que eu mais vejo, né, hoje em dia é porque como algo que acontece com os nossos filhos, com as nossas crianças, é muito difícil para nós, dói muito, né? A gente tende a tomar determinadas atitudes que muitas vezes não são efetivas, com relação à solução e a lidar bem com as questões que as crianças apresentam, né? Sendo que a gente sabe que, na verdade, né, a pergunta fundamental quando uma criança apresenta algo e ela culmina num comportamento na escola, em dificuldades com matérias, né, em dificuldades na sociabilidade, em questões alimentares, em várias coisas que acometem nossas crianças, é sempre a pergunta, né? Para onde ela está olhando, né? Esse é o básico e o princípio, né, Patrícia?
É isso mesmo, Cami. E isso que tu comentou é muito importante, né? Às vezes, naquele ímpeto de salvar a criança ou de tirar a criança daquele lugar, os pais, às vezes, querendo acertar, né, tomam caminhos que nem sempre são os melhores, como tu bem disse, né? Às vezes, por exemplo, a criança é tratada com um medicamento, né? Que não que os medicamentos não estão a serviço, eles também estão a serviço, mas o ponto é talvez se ampliasse esse olhar, né, e olhasse para onde as crianças olham, talvez algo muito importante, essencial fosse percebido, né, naquele sistema e não que a criança muitas vezes ela vai precisar realmente de medicamento, mas a forma como a família vai lidar com isso vai ser diferente, né? Até a forma como a própria criança vai lidar com isso tudo vai ser diferente, né? Do que simplesmente eu procuro só uma ajuda médica, trato com medicamento, e eu não faço essa lição de casa, vamos falar assim, né? Que seria olhar para onde as crianças olham, né? Isso é É, tão importante, né, Cami? é, é, o que eu observo, né, é que muitas vezes porque quando uma criança tem um desafio, tem questões, né, e ela mostra isso, isso gera uma dor profunda na família, né, e na tentativa de sanar, né, e evitar essa dor, né, as famílias elas focam na criança, né, e focar na criança é focar aonde culmina é o resultado daquilo que já vem, né? Sendo que quando a gente olha sistemicamente, a gente vai olhar para a origem, para a causa raiz, né? De onde vem aquilo e por que isso, a consequência disso, está dando esse resultado, por exemplo, de comportamento, de questões escolares, de questões psicológicas, psiquiátricas, né? Nessas crianças, questões de depressão, de suicídio, questões alimentares, vícios, né? Dificuldades na escola, dificuldades de sociabilidade, bullying, né? Dificuldades de aprendizado, né? Dificuldades de comportamento mesmo, de agressividades. Então, são muitos, muitos os casos, né, que a gente observa e que a constelação ela nos ajuda a trazer mais clareza, né? Para que a gente possa olhar para onde realmente é o início, né? Sim, Desses desafios que a gente enfrenta com as crianças. Então, ficar apenas, né, querendo tratar a criança, muitas vezes não é a solução. Talvez a gente até fique empurrando essas questões para frente, né, muitas vezes sem muito pouco resultado, né, em termos de melhora ou em termos de ajuda efetiva, né? E isso eu vejo que os pais muitas vezes ficam até com raiva do comportamento dessa criança ou das dificuldades que a criança apresenta, porque realmente é muito frustrante, né? é, Você, sem saber, né, disso tudo que a gente está dizendo aqui, leva o filho para isso, leva para aquilo, faz isso, faz aquilo, sendo que paralelamente a tudo isso, né, não estou dizendo que isso é ineficaz, nem que não ajude, mas que se as famílias, né, se os cuidadores, se os pais, né, não fizerem uma reflexão profunda também, um trabalho interno em paralelo, é, fica muito mais difícil essa ajuda para as crianças, para as nossas crianças, né? sim. E na verdade, né, Cami, se a gente não faz o nosso trabalho interno, é como se só sobrasse o colateral para a criança, né? Porque ela já está pagando um preço ali, de certa forma, a alma dela tentando trazer alguma coisa à tona, né? Então é uma casa com goteira e eu fico ali só enxugando o chão, né? Vou ali, trato só a criança, trato só a criança, só estou enxugando o chão, mas a goteira continua, uma hora vai chover de novo e vai molhar mais e cada vez mais. Então, assim, só sobra a parte, o peso, né, para a criança desse medicamento, ou seja lá o que que é, com que a criança está sendo tratada, né? E pensando em casos práticos, assim, coisas que a gente observou, trazendo alguns casos, né? Então, assim, às vezes a criança tem problema na escola, né? Que ela não consegue se concentrar na escola, ela é uma criança muito agitada, é, ela
não tem atenção, né? Não põe atenção em nada e ao mesmo tempo põe atenção em tudo, né? Então, o que que às vezes pode ser, né? Às vezes essa criança olha, às vezes, para um irmão, né? Para um aborto, que não... A família às vezes perdeu um filho e nem se mencionou mais sobre isso. Às vezes está vinculada também ou ah, não sei se vinculado seria a palavra, emaranhado, né? Com algum ex-parceiro também, né? Que não teve o seu lugar ali de respeito, né? No relacionamento anterior. Então, aquela criança também está tentando para aquele a quem era esse parceiro, né, tá tentando trazer essa mensagem, né, do tipo, olhe com amor, né, olhe com respeito para esse relacionamento anterior que foi importante. Então, são muitas possibilidades, né, tanto de efeito nas crianças como de causa, né, causa primária sobre o que está levando a esse comportamento, né. A gente observa também, às vezes, nas salas, né, Cami, um determinado assunto é mais evidente em determinadas salas de aula, né, como isso se manifesta também nos grupos, né, como não existe uma aleatoriedade, né, as crianças elas estão vinculadas a um grupo que é exatamente o grupo que tem os temas em comuns, parece da própria alma familiar, né? É, porque as classes, elas, a constelação da classe, né, aquela egrégora da classe, ela também acontece de forma, não é aleatório, né, não existe coincidência, né, então junta ali aquilo que realmente tem a ver um em ressonância com o outro, então alguns temas são mais evidentes numa classe X do que na classe Y, né, Sim. e E eu acho temas, bem... Aham, não, eu pode ia falar, falar. e temas que servem ao sistema familiar do todo, né? São temas que estão no sistema familiar da maioria daquela sala, né? Não só as famílias, mas os professores também, né? Sim, Então, uma coisa bem importante que eu vejo assim com relação aos professores, que tem um grande desafio, né? Porque eles têm muitos alunos, né? Para serem vistos, para lidar com vários comportamentos, com vários temperamentos, com várias personalidades, e ainda tem as famílias, né? Por trás daquelas crianças. Então é bem importante quando as famílias, né, se tornam mais conscientes e olham para a escola e para os professores como parceiros, né, é, na educação, né, das crianças, né, e não como alguém que queira julgar ou agredir ou atrapalhar, né, ou prejudicar o desenvolvimento, né, do seu filho, né. Então, é bem sim. importante esse diálogo, essa parceria, né, das famílias com as escolas, com os professores. E também para os professores, né, o que eu acho que é bem importante da gente dizer é que quando o professor ele sabe, né, ou sente de alguma forma que aquela criança, ela vem de um sistema, e que muitas vezes aquilo que ela está se apresentando na escola vem de um outro lugar, né, que não é apenas na escola, né, e olha para os pais e convida os pais para uma conversa, mas sem julgamento, né, isso também favorece muito essa relação, né, de ganha-ganha, onde todo mundo está olhando para o bem em prol daquela criança, né, que em questão, né? E Sim, esse eu acho um ponto bem importante também. E do lado das crianças, né, que eu observo também, e eu amo muito as crianças por causa disso, né? Eu vejo assim o quanto que as crianças são amorosas, né, gente? Eles são muito amorosos, né? Tão amorosos a ponto de se colocar no lugar de se preocupar, por exemplo, quando eles estão na escola e os pais não estão bem, né? Então eles também não se sentem bem na escola, né? Quando existe alguém que foi excluído, né? Ou está distante, né? Ou está sendo julgado, e aí eles trazem, né, aquela situação para si mesmo, para sua própria vida, né? Tudo de forma inconsciente,
mas que também mostra sinais do que realmente está acontecendo em outros âmbitos da vida daquela criança, né? Uhum. Então, quando a gente consegue olhar, né, para aquelas crianças que têm um comportamento mais, entre aspas, desafiador e perceber o quão amorosa aquela criança é, eu acho que já é um grande e um bom ponto de partida, né, no auxílio e na ajuda e no apoio, né, para essa criança. Então, assim, eu vejo que ficar taxando, né, classificando a criança como X, Y, Z ou determinada síndrome, não sei o quê, é, eu acho que isso também não é de pouca ajuda, sabe? Às vezes só o racional de falar, não, aquela criança é assim porque ela tem a síndrome tal. Mas será que só Uhum. isso é suficiente, né? Será que a gente não poderia, não deveria olhar para essa criança um pouco além, né, daquela classificação, né? e, e ver, né, da onde talvez, onde mais, né, ela pode ser, como mais ela pode ser ajudada, né, e, e a escola e os professores, eu acho que eles também têm um olhar, são super importantes, né, no apoio das nossas crianças, mas eles também têm um alcance limitado, né, eu acho que a gente, como família, a gente tem que se responsabilizar pela educação dos nossos filhos, né, pelo apoio, pelo bem-estar deles, pela saúde, pela integridade das nossas crianças, e não ficar terceirizando, né, e exigindo da escola aquilo que nem a gente consegue fazer dentro da nossa própria casa, né? Então, assumir essa responsabilidade para a família e olhar para a escola e para os professores, né, como parceiros, acho que aí sim é algo bem produtivo. Então, me tocou num ponto, né, que tu disse, é limitada, né? Ajuda é limitada, né? Porque, principalmente, porque não tem. Muitas vezes os professores também não têm consciência disso que a gente está falando, né? Que tem algo por trás, né? E eu achei isso que tu comentou sobre os professores, quando eles entram nesse campo, nessa seara, né, que chamam os pais para uma reunião, ou até mesmo na escola, né? Eu sei que é difícil, né? Porque às vezes eu tenho um, tu tem duas, e às vezes a gente não dá conta ali num determinado momento desse um e dessas duas, então eu me coloco no lugar desses professores que têm 30 às vezes, né? Para dar conta e ainda transmitir um conhecimento, né, que também são cobrados por performance e por... Eles têm uma meta ali para cumprir, né, também os professores não estão ali só para educar, né, eles têm conteúdo para passar também. E então, quando o professor pode exercitar dentro da sala de aula também esse não julgamento dos pais, porque eu acho que uma coisa que afeta muito ali as crianças, a gente sabe que o pensamento ele não tem fronteira, né? Então o professor ele pode guardar um julgamento só para ele, mas a criança sente, a alma da criança sente isso, né? E isso só dificulta, né, Cami? Eu sei que é difícil isso porque os professores estão lá no meio do fogo, tendo que ensinar com crianças de todas as características e cada criança carregando um sistema familiar imenso por trás. Então é difícil isso que a gente está falando aqui, para o professor também pensando nele, né? Mas é um exercício, né, Cami? É um exercício de olhar para essa criança e não me colocar acima dos pais dessa criança, achando que eu sou melhor do que os pais dessa criança, ou achando que esses pais estão inadequados, né? E por isso essa criança está com essas questões. Enfim, é tentar exercitar esse olhar mais amoroso e saber que tem algo além, né, do que só aquele comportamento. Não estamos dizendo aqui que tem que tolerar, aceitar ou ignorar, passar a mão na cabeça, nada é sim seguir orientando, né, mas tentar deixar de lado essa parte do julgamento, né, Cami? Eu acho que a atitude da gente dizer, né, ah, não, passar a mão na cabeça, ou Ah, querer isso. resolver, e o adulto lá resolver os conflitos dos filhos, né, ou se meter exageradamente, né, com relação a quando o filho está passando por alguma questão, eu acho que isso também mais atrapalha do que ajuda, sabe? Hum, Eu acho que realmente, assim, eu acho que tem que ter comunicação, diálogo, né, das famílias com a escola, e, e a gente também saber, né, sobre a nossa responsabilidade, né? é.
E buscar ajuda, né, Cami? Novamente a gente menciona isso, né, de que às vezes um exercício, né, sistêmico, algo pode mostrar para onde essa criança olha, né? Uma outra É, coisa que eu lembrei são as FIVs, né? Uma coisa que está bem comum, né? Acho, não sei, ficou mais acessível, não sei. De uns tempos para cá ficou muito comum a FIV, né? E às vezes a família não leva em consideração também esses embriões, né? E todos eles também fazem parte, né, do sistema familiar dessa criança que nasce, né? E esses outros que não nasceram. Então, são muitas possibilidades e muitas é, causas, né? De daquilo que só parece um mau comportamento, né? Só parece que a criança não se encaixa naquilo que é esperado pela sociedade, né? E na verdade tem tanto mais, né? Além, e sempre na volta do amor, né? O é. fundo O bom, sempre na né, volta. o bom, né, Patrícia, e o que nos traz bastante esperança e alegria é que a criança, do mesmo jeito que ela é uma esponja, né, do que acontece no entorno, ela também tem uma capacidade de regeneração, assim, absurda, né? Então, quando Sim. você acessa traumas, né, consegue fazer um trabalho sério, né, profundo, verdadeiro, por exemplo, quando vem uma questão de filhos, eu sempre chamo os dois, a mãe e o pai, independente de estarem Uhum. juntos ou não, né, disponíveis ou não, né, eu sempre tento convidar ambos, né, porque a gente não trabalha com criança, né, a gente trabalha com as famílias, né, mas assim, a capacidade de regeneração e que elas têm, assim, e de recuperação é assim, é absurda em termos de, assim, de ser rápido, instantâneo, né? Então, assim, ela muda de comportamento, ela melhora, o choro acaba. Vários casos, né, que Sim. acontecem assim, com com um trabalho, né? Então, Uhum. assim, muitas vezes é mesmo a gente olhar, né, e tomar consciência, né? E ter mais clareza, né, de como que a gente pode orientar nossos filhos, como que a gente pode orientar nossas crianças, como que a gente pode ser orientado, né, e buscar ajuda para Uhum. nós mesmos, porque o que eu mais vejo de nós, pais e mães, é que a gente não sabe, né? E, Uhum. e muitas vezes, né, o porquê que dói tanto quando a gente vê nossos filhos passando por alguma fase de desenvolvimento e crescimento que fazem parte da evolução e do crescimento dos nossos filhos, mas por que que dói tanto? E às vezes é insuportável, a gente não consegue deixar eles passarem por aquilo, porque a gente está revisitando a nossa própria infância, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave, eu acho, né? Saber que com nossos filhos, acompanhando o desenvolvimento deles, a gente está revisitando o nosso, né? E aí, Uhum. muitas vezes, isso acessa muitas dores profundas em nós, coisas que nós não damos conta, e aí a gente impede nossos filhos de passarem por aquilo. E qual que é o caminho? E olha como é bonito, né? Quando o nosso filho passa por algo que nos dói tanto, é uma nova oportunidade que a vida está nos dando de curar isso em nós, né? Então, por isso que eu acho que ser mãe, ser pai é um grande presente, né? Uhum. Exatamente, Camila. Às vezes a dor é tão insuportável que aí a gente, nesse ímpeto de tirar a dor da criança, mas na verdade a gente quer tirar a nossa dor, porque a gente não está suportando lidar com aquilo. Tá muito difícil para a gente entrar em contato com aquilo novamente, né? E são coisas inconscientes, né? São coisas que estão nas profundezas da nossa alma. Então, como é que ele vai saber que o que está acontecendo ali está batendo em feridas minhas tão profundas, né? E aí, nesse ímpeto, eu vou lá e levo a criança para um médico, para um atendimento, seja lá de qual nível, né? Para tirar a criança desse lugar. Mas, na verdade, a gente tem que ter, talvez, essa consciência, talvez esse seja o primeiro passo, né? Saber que esse meu movimento em direção da criança, ele diz primeiro respeito a mim, né? Eu quero tirar, eu quero sair desse lugar de dor, né? E é um trabalho, né, cama interno, mas é isso, as crianças são presentes para nós nesse sentido, né? É, é. Eu adoro esse Eu acho tema, que é gente. isso. Esse Eu tema aqui é um também. tema que a gente Daria poderia para a gente ficar. continuar. A gente poderia fazer Esse uma segunda só para falar das crianças. Pode ser. Mas Nossa, eu acho que é um tema bem vasto, um tema muito importante, e que, como dói muito, tem muita gente interessada nesse tema, sim. né?
sim, os pais, as mães, né, e eu acho isso muito válido, assim, porque eu acho que a visão sistêmica e a constelação podem ser de grande ajuda nesse sentido, né, para a gente construir uma sociedade melhor, pessoas melhores para esse planeta, para o nosso mundo, para o futuro, né. sim. Então, eu acho bem legal, tá bom? Eu também, Cami. Obrigada, viu, Cami? Acho que o essencial foi dito, né? É, talvez se estivesse sendo muito vago, né, vocês podem mandar É, mensagem pra gente no se direct. alguém tiver alguma coisa mais específica, ou enfim, a gente gosta quando as pessoas interagem, né? Isso. Então tá bom, gente, muito obrigada então. Obrigada, obrigada, Cami. Até a Obrigada, próxima. Patrícia, adorei, viu? Eu Um também. beijo. Beijo, Tchau. tchau, tchau.